So guys, estamos de volta e vamos falar de funções contínuas. O que é uma função contínua? Antes de mais nada, vamos lembrar que quando nós calculávamos limites, alguns limites possuíam uma propriedade muito especial. Que propriedade era essa? A propriedade de calcular o limite diretamente por substituição. E isso é bastante agradável, uma vez que torna prático o cálculo de limites. Essas funções em que nós podemos calcular o limite diretamente por substituição, nós chamamos de funções contínuas. Isso se deve ao fato de que o gráfico delas, a gente vai ver isso, o gráfico delas é justamente um gráfico contínuo, onde é uma linha sem interrupções, como é o caso desse aqui, contínuos. A gente vai ver gráficos que vão ter saltos, nós já vimos isso, ou seja, uma interrupção através do salto, ou até mesmo uma bolinha aberta também é uma interrupção. Mas, em termos de definição, o que é exatamente uma função contínua? Primeiramente, guys, normalmente quando se fala em continuidade, a gente inicialmente vai falar continuidade em um ponto ou em um número A. O que é uma função contínua em um número A? É uma função onde você vai calcular o limite e o limite vai ser simplesmente a substituição. Veja aqui a propriedade, uma função f é contínua em um número A se o quê? O limite vai dar esse tal de f de A. Mas perceba que esse f de A, na verdade, é o f de x, onde trocou o x por A. Esse x foi trocado por A. Ou melhor dizendo, o x foi substituído por A. Substituído para onde ele tendia a A. Então, uma função é contínua em um número A quando o quê? Quando, ao calcular o limite para x tendendo a esse número, você pode, o resultado é justamente o valor substituído, o limite pode ser calculado pela substituição. E aí de cara você já lembra lá daquelas funções polinomiais, que são polinômios, e as funções racionais, onde a gente podia calcular diretamente por substituição, em qualquer ponto. Ou seja, polinômios e funções racionais são funções o quê? Contínuas em qualquer número. Desde, claro, né, no caso da função racional, vamos lembrar, função racional, para quem não lembra, é polo em cima, polo embaixo. A função racional tem que ter aquele detalhezinho de que ao substituir pode zerar embaixo, não pode zerar embaixo. Então, tirando esses pontos onde zera aqui embaixo da racional, polinômio racional a gente já tem direto que são funções contínuas em qualquer número. Por quê? Porque a gente sabe que em qualquer número a gente pode calcular o limite pela substituição. Se a gente lembrar direito também, guys, as raízes, se a gente se atentar, a gente pode calcular o limite também diretamente por substituição. Por quê? Por causa daquela propriedade da raiz, que o limite entra aqui, ó. O limite entra. Então, desde que seja um polinômio aqui dentro. Raiz de polinômio dá para calcular direto, não sei se vocês recordam. Então a gente já tem continuidade dali também. Mas essa parte da raiz a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mais detalhado. E, guys, vai ter só uma luz aqui atrás atrapalhando, eu vou tentar cobrir. Se eu mexer um pouquinho a luz aparece. Bom, então aqui, guys, na definição de função contínua nós temos algumas coisas meio que implícitas, estão subentendidas. Elas estão aqui dentro, mas não estão claras. Primeira coisa é, para a função ser contínua, para ter substituição, significa que o A faz parte do domínio da função. Domínio são os pontos onde você pode aplicar a função. Ou seja, tem que existir a imagem nesse A. Se não existir a imagem, já não tem continuidade. Então isso é implícito. Por exemplo, a função f de x igual a 1 sobre x, a gente sabe que não pode substituir o x por zero. Então, o zero não faz parte do domínio, não existe mais de zero aqui. Eu já sei que essa função não é contínua no zero. Então
Então pode calcular o limite. Você não vai poder aplicar a regra da substituição. Por quê? Porque vai zerar embaixo. Então, guys, não pode aplicar a regra da substituição, justamente porque não pode substituir o x por zero embaixo. Então, eu não tenho continuidade no zero, nessa função, no zero. Perceba que essa função tem continuidade em todos os outros números. Por quê, professor? Porque isso aqui é uma função racional. Racional, que é um polo em cima, um polo embaixo. Como é uma função racional, eu sei que eu posso... Função racional, eu calculo o limite o quê? Por substituição. Em qualquer um, desde o quê? Desde que não zere o denominador. Então, essa função ela é contínua em qualquer número, exceto o zero. Mas isso é debate também mais para frente. Mas isso bem que já dá para adiantar, né? Então, guys, algo implícito é que para ter continuidade, a função tem que estar definida, a f de a tem que estar definida. O que significa a f de a estar definida? Significa que eu consigo, existe a imagem do a. Então, primeiro ponto. Ou seja, não tem imagem do a, já esquece continuidade. A outra coisa, ora, para a gente calcular, falar de continuidade, tem que ter esse limite. Se tem que ter limite, tem que existir o limite. Então, outra coisa que está implícita na definição é a existência de limite. A gente vai ver um exemplo, guys, que acho que é esse aqui. Eu vou olhar depois dele, deixa eu ver, 4 menos 2 é 2, não, é esse aqui. Esse aqui, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco, é um exemplo, é uma função onde não vai existir o limite. A gente vai ver, não existe limite. Se não existe limite, não faz sentido falar em quê? Em continuidade. No zero, ali não existe limite para x tendendo a zero. Então, lá ali não é contínua no zero. Mas calma que a gente vai olhar os detalhes. Então, o segundo passo é que tem que existir o quê? O limite para ser contínuo. Até porque tem que existir o limite para ele ser igual a essa imagem. E o terceiro passo, que é o passo mais claro aqui na nossa definição, é que o limite tem que ser igual à imagem. Então, normalmente, se você quer investigar a continuidade de uma função, você investiga primeiro o passo. Ao invés de você partir direto para o limite, você investiga primeiro o passo. Se a imagem está definida, se existe o limite. E o terceiro passo é essa questão aqui. Isso para quando for investigar continuidade. A gente vai fazer isso nessa função aqui, ó, investigar continuidade. Aqui também a gente vai investigar continuidade, mas aqui eu tenho gráfico, então não preciso estar analisando muita coisa daqui, porque o gráfico é um pouquinho mais simples de ver a continuidade. Ok, guys? Finalmente nós temos a interpretação gráfica. Tá aqui uma função contínua. Ela é contínua no A, mas ela vai ser contínua em outros pontos também. No A, tá aqui, veja o A. Perceba que ela passa continuamente. Ela não tem interrupção no A. Ela passa direto, ó, direto. O limite dela é exatamente o que? O f de a. A função é o que? Contínua. A gente tem preparado, guys, cerca de 13 partes. Não sei se vai dar para fazer tudo nessa aula, mas vai ser aquela mesma situação. Se não der tudo, a gente termina na próxima. Mas a maioria das partes são curtas, essa primeira exceção. Então é provável que dê tempo. Thanks.